Muito bom dia. Agradecer ao Dr. Pedro Menegasso e, em seu nome, ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo convite. É claro que desnecessário dizer da assertiva dessa iniciativa numa data tão importante para todos nós. Pena que nos deram míseros 15 minutos para falar sobre a história da farmácia clínica, então é meio complicado. Eu vou ter que pular um monte de coisa. Para onde é que eu... Para lá mesmo? Como é que é? Como é que passa? Ah, para trás, tá, desculpa. Bom, eu sempre, quando abordo esse tema, eu tento contextualizar um pouco para que as pessoas percebam o porquê do surgimento da farmácia clínica. Mas, infelizmente, não vamos ter tempo para isso. Eu vou ter que avançar bastante e falar um pouco sobre a farmácia, a época que nós dizíamos que era a farmácia profissional, que também se dizia que era a farmácia do período de ouro, não é? Farmácia profissional. Depois, a mudança radical para o que nós chamávamos de farmácia comercial, e assim ficou institucionalizado, e infelizmente ainda se utiliza, não é, esse malfadado adjetivo, e tentando mostrar um pouco a descaracterização que houve no segmento farmacêutico em virtude, especialmente, por paradoxal que possa parecer, da indústria farmacêutica. Isso ensejou várias atitudes, várias tomadas de decisão. No Brasil se descaracterizou bastante o curso de farmácia, porque houve, inclusive, a ameaça de extinção do curso em 1965. Havia essa proposta no Ministério da Educação, no Conselho, à época, Federal de Educação, e, para evitar essa extinção, se criou algumas outras áreas de atuação, e foi assim que surgiram a bromatologia, as perícias toxicológicas, as atividades de saúde pública, e especialmente as análises clínicas. Excelente, muito bom, evitou a extinção do curso de farmácia, mas descaracterizou completamente o curso, não apenas em relação à formação do farmacêutico em si, mas também em relação às suas áreas de atuação. O farmacêutico deixou de ser o detentor do conhecimento macro sobre o medicamento, que era assim que ele era caracterizado e era o suporte da sua atuação na farmácia à época do período de ouro. Isso não foi um fenômeno nacional brasileiro, mas um fenômeno mundial, só que em outros locais se tentou outras saídas, se buscou outras saídas. Uma das saídas encontradas foi no Chile, pelas mãos de Donald Brody, que em 1965, na Universidade de Califórnia, criou o primeiro serviço de farmácia clínica do mundo. Foi muito difícil, foi muito criticado, muito censurado, porque era coisa de médico de farmacêutico frustrado porque não era médico, e que esse nome clínica não tinha nada a ver com farmacêutico, isso era coisa de médico. Até o nome farmácia clínica suscitou muitas críticas. Ele foi muito firme nas suas convicções e terminou conseguindo instituir e implantar o primeiro serviço de farmácia clínica do mundo. Isso aconteceu em 65, em 71 já foram se espalhando os cursos de especialização, logo em seguida a farmácia clínica chegou aos demais estados dos Estados Unidos e depois a outros países, a começar pelo Canadá, devido à vizinhança, e depois mundo afora. Em 72 chegou a farmácia clínica no Chile, em termos de América Latina, o pioneirismo é do Chile. Professores que tinham estudado na Califórnia, conheceram a farmácia clínica e resolveram trazer para o Chile, e em 1972 foi implantado no curso de farmácia da Universidade do Chile, foi introduzida a disciplina farmácia clínica. Em 74 eles começaram já a oferecer os cursos já a disciplina no curso de graduação, e em 77 começaram os cursos latino-americanos
dos quais tantos farmacêuticos brasileiros já participaram, e que ainda hoje existe a cada ano ímpar. Em 77, o professor Aleixo Prates, que é formado pela nossa universidade, porque era militar, terminou a sua formação e saiu do Estado, teve muito tempo na URGS, muito tempo na USP. Em 77, ele foi convidado pelo reitor nosso à época para vir para o UFRN reestruturar o Laboratório Industrial Escola. E ele não só tinha esse objetivo, que era o do reitor, mas ele pretendia reestruturar as farmácias hospitalares dos 3 hospitais universitários e pretendia trazer para o Brasil a farmácia clínica. Foi formando sua equipe, convidou várias pessoas, e entre os convidados estavam 3 alunos que estavam para terminar o curso ainda naquele ano. Ele convidou para a farmácia hospitalar, depois veio a ser o professor Júlio Maia, bastante conhecido no segmento, autor de 2 livros sobre farmácia hospitalar. Depois veio a ser a professora Socorro Oliveira, da área de farmacotécnica magistral, e eu, que me convidou para a farmácia clínica. Eu não tinha noção do que era isso, já ia fazer um mestrado, estava certo para me submeter a seleção de mestrado no Fundão, no Rio de Janeiro, e, de repente, ele me convidou para fazer farmácia clínica, e eu, apesar de estar tudo encaminhado, aceitei o convite. E ele perguntou: mas você já tinha um compromisso, fazer microbiologia clínica, inclusive um compromisso com o reitor e tal. Mas eu quero fazer farmácia clínica. Ele disse: o que é que você sabe sobre farmácia clínica? Absolutamente nada. Por que você quer fazer, então? Porque qualquer coisa nesse mundo deve ser melhor do que a microbiologia clínica, né? E aí foi esse o desafio que eu aceitei. Nós fizemos concurso para a universidade logo em seguida, no início de 78, e aí viemos para cá. Os 3 viemos aqui para São Paulo. Eu vim para o Hospital das Clínicas, para a equipe do professor Cimino. Na época era o local, assim, o destaque nacional em farmácia hospitalar. E depois, pelas mãos do querido Dr. George Washington, fui para o INCOR, e lá tive a felicidade de começar a minha vida profissional com ninguém menos do que a doutora Sônia Lucena Cipriano, certamente conhecida de tantos dos senhores aqui. E Júlio Maia foi para a Santa Casa de Misericórdia, lá com o doutor Cláudio Daffre, que era uma referência em farmácia hospitalar, e a colega Socorro foi para a farmácia Droga América, o doutor Paulo Queiroz Marques, uma referência na área de magistral. Depois os 2 foram para Buenos Aires, fazer um estágio na farmácia Florida, que era uma referência na área de manipulação, e eu fui fazer minha especialização no curso de farmácia da Universidade do Chile. Júlio e Socorro voltaram para Natal depois dos estágios, Júlio para dirigir a farmácia hospitalar. Júlio era tão jovem que teve que começar a usar bigode, que era para tentar impor um certo respeito dentro do ambiente da farmácia, que ele tinha realmente cara de criança, né? E Socorro foi para a área de magistral. Veio a professora Inês Ruiz, da Universidade do Chile, tinha sido minha orientadora lá no Chile, como professora visitante, ficar 3 meses em Natal, de janeiro a março, ao final de março, e aí, nessa ocasião, nós implantamos o primeiro serviço de farmácia clínica e o primeiro centro de informação sobre medicamentos do país. Isso em 1979. Era uma coisa muito arrojada, era um desafio muito grande, e como a gente ia perder a professora Inês logo, eu resolvi convidar 2 colegas de turma, a colega Ivonete Batista e a colega Lúcia Costa, que depois casou com um médico baiano e assumiu esse upgrade de Lúcia Noblar. Ela hoje é conhecida como Lúcia Noblar, deixou de ser Costa, né? E então foi muito bom, foi muito feliz, porque elas 2 se identificaram muito bem, e eu queria que fosse aproveitado a professora Inês para que elas se empolgassem com a companhia e os conhecimentos da professora Inês e decidissem assumir também, enfrentar a farmácia clínica. No mesmo ano, as 2 foram para o Chile, fizeram seus cursos, de maneira que, ao final de 79, a gente estava com a equipe pronta.
pelo menos para aquele momento. Aí está o termo de instalação da farmácia clínica, 1979, 15 de janeiro. Né? O papelzinho original, todo manchado, todo amarelado, mas é o que a história registrou, apesar de que algumas vezes isso é esquecido. O que houve? Esse maravilha de folha de papel, assim, toda amarelada, com marca de clipper enferrujado, tudo, é a primeira informação dada no Centro de Informação sobre Medicamentos, lá do nosso curso, do nosso serviço. Era muito difícil começar uma coisa nova, apesar da experiência da professora Inês, era muito difícil. Então, como é que a gente ia começar lá na nossa realidade? Com o perdão do professor Fernando Delfiol, nós fizemos um trabalho sobre antibiótico terapia, com esse nome pomposo, que nada tinha a ver com o trabalho, mas assim era algo que nos permitiria entrar, conhecer a realidade do hospital. E foi muito importante fazer isso, porque a gente conheceu todo o hospital e viu coisas tenebrosas, né? Cada enfermaria era uma farmácia, Natal é uma cidade muito úmida, mofo por tudo que era canto, com medicamentos, coisas terríveis. Fizemos um relatório, apresentamos o diretor, ele ficou apavorado com aquilo, convocou uma reunião com, à época, os chamados chefes de clínicas, os catedráticos, né, para que a gente apresentasse, a gente apresentou, o impacto foi muito grande, e ao final da apresentação, um professor de medicina bastante respeitado, até porque, não só pela sua competência profissional, mas porque ele é filho do fundador da nossa universidade, o Dr. Onofre Lopes da Silva Júnior, nos convidou para participar das sessões clínicas da cardiovascular, que era a especialidade que era dirigida por ele. E aí nós outros dois, eu fui para pneumo, a professora Ivonete foi para gastro, e nós fomos tocando o serviço. Fizemos um curso de farmacocinética clínica com o professor do Chile, resolvemos fazer isso muito mais, não era nem o objetivo de transmitir conhecimentos, mas de tentar ir promovendo a integração entre os mais importantes membros da equipe. E tivemos uma participação expressiva de vários profissionais, inclusive de médicos. Em 81, resolvemos abrir as portas do serviço para mostrar para o Brasil, olha, estamos fazendo isso, venham aqui conhecer, critiquem, sugiram, etc. E tivemos a oportunidade de trazer 2 consultores em farmácia clínica, por um convênio que havia entre o MEC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um da Universidade de Oklahoma e um da Universidade da Carolina do Norte. As avaliações foram muito boas, não porque eu esteja dizendo, está tudo isso registrado nos anais do primeiro seminário, e isso nos entusiasmou a seguir. Depois eu fui para a França fazer um estágio num monte de hospital e nos serviços de farmácia, e nos animou a, em 83, fazer o primeiro curso brasileiro de farmácia clínica. Tivemos 18 participantes de 7 estados brasileiros, um inclusive aqui de São Paulo. Nós tínhamos uma expectativa muito grande de que a coisa deslanchasse a partir dali, mas, infelizmente, não houve evolução. A gente não sabia por quê, só veio ter a resposta depois, por incrível, aí está a relação dos participantes, ainda datilografada em máquina Olivetti, que muitos não devem conhecer o que é isso, certificado da primeira colocada, certificado e tal. Em 85, a gente começou a ter a resposta, e, por incrível que pareça, com algo que aparentemente não tinha nada a ver, a morte do presidente Tancredo. E Tancredo morreu por quê? Tancredo morreu de infecção hospitalar. Foi assim que foi dito para o Brasil e para o mundo na época. E o Ministério ficou apavorado, porque isso teve uma repercussão internacional muito negativa, e ele constituiu uma comissão para avaliar o que existia no Brasil em termos de controle de infecção, porque o presidente, na véspera da posse, morre de infecção hospitalar, o que poderia estar acontecendo com os mortais, não é? E a comissão foi verificar, encontrou, eu já estou com o tempo esgotado, é uma pena, só terminar este slide, eu ainda estou em 85. A comissão saiu verificando o que acontecia e a gente sai de foco até.
a comissão foi verificar o que acontecia e encontrou facilmente que 2 anos antes, em 1983, tinha sido regulamentada a questão do controle de infecção hospitalar no Brasil, através de um programa nacional, a portaria 196 do Ministério da Saúde, 83. Aí, então, existe controle de infecção, existe um programa. Então, vão verificar o que essas comissões estão fazendo. Foi-se verificar e não foi difícil observar que o trabalho das comissões, que eram essencialmente compostas por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e microbiologistas, se dava muito especialmente pelos outros 3 e precarissimamente pelo farmacêutico. Por quê? O que tinha o farmacêutico de errado? Nada, apenas não tinha tido formação para isso. Então, o Ministério se propôs a formar farmacêuticos na área de controle de infecção hospitalar. Designou a comissão encontrar um local onde isso pudesse ser feito. E a comissão saiu, conhecendo os grandes centros, as farmácias hospitalares dos grandes centros do país, e não encontrava esse local. Até que houve, em Manaus, no Amazonas, uma oficina para avaliação do programa de controle de infecção hospitalar, e a nossa Lúcia Costa, Lúcia Noblar, se destacou muito naquele evento. Então, o Ministério ficou interessado, quem você é, de onde você é, e o que você faz e tal. E ela disse, sou de Natal, a gente faz farmácia clínica desde 79 e tal. Que bom, podemos conhecer o serviço, vamos lá. Foram conhecer o serviço, e aí nos entregaram a incumbência de formar farmacêuticos, especialistas na parte de controle de infecção em farmácia hospitalar, mas com foco no controle da infecção hospitalar. Só para terminar este ponto, e foi assim que, de 85 a 92, nós realizamos 8 cursos, o curso tinha um nome bem comprido, curso de especialização em farmácia hospitalar para o controle de infecção hospitalar, convênio Ministério da Saúde e o UFRN, 191 farmacêuticos de todos os estados brasileiros, e dos quais 29 daqui do estado de São Paulo. Foi o segundo estado com o maior número de participantes, Distrito Federal e, inclusive, uma colega do Uruguai. Não tenho nenhum receio em dizer que esses cursos mudaram a história da farmácia hospitalar do Brasil. O faço muito à vontade, porque não estou falando de mim, estou falando de uma equipe comprometida, interessada e muito mais absolutamente destemida e destinada a promover uma ação revolucionária na farmácia hospitalar no Brasil. Isso foi um marco, não é, que, infelizmente, teve que acabar em 1992. Em 92 ainda houve um primeiro curso similar em Curitiba, só houve um, com 23 participantes, e em 93, um ano depois do final do nosso, houve um em Curitiba, em Porto Alegre, todos dois, um coordenado pela colega Matilde e o outro coordenado pelo colega Mauro Castro, todos dois egressos dos nossos cursos. Infelizmente, não teve prosseguimento e a gente lamentou muito, e lamenta até hoje, porque a gente poderia ter avançado ainda muito mais. Bom, eu paro aqui em 92, aqui a foto dos participantes do primeiro curso e uma foto dos participantes do 8º curso, respectivamente, o primeiro e o último. Tá? E a história segue, mas o meu tempo está esgotado. Obrigado, desculpem.